A Câmara Municipal de Chaves tomou ontem, através de decisão praticada por mim, um conjunto de medidas que visam, sobretudo, atenuar aquilo que é o risco de contágio com aquilo que constitui a pandemia do coronavírus. Entendeu a Câmara Municipal que era fundamental, no que diz respeito à necessidade de implementação de algumas medidas que visam naturalmente fazer a mitigação da propagação desta infecção, e foram tomadas algumas medidas transversais que visam naturalmente também garantir que as condições de risco crescente e potencial que possa contribuir para o incremento, pelo menos também de alguma insegurança na população, possa ser atenuada. Nesse contexto, tomamos as medidas que entendemos neste momento, de acordo com a avaliação do risco que fizemos, que nos pareceram adequadas e proporcionais àquilo que é garantir, por um lado, a normalidade da vida das pessoas, mas também garantir que a saúde pública, que é o bem essencial neste momento. Uma das primeiras decisões que fizemos, mais de cariz interno, naturalmente, para aquilo que são o conjunto dos edifícios municipais, foi aprovar e acionar o plano de contingência, que visa, sobretudo, definir os mecanismos e os procedimentos internos que devem ser adotados nos múltiplos edifícios municipais numa situação de suspeita de contágio, portanto, de vírus, e para que cada um dos dirigentes conheça em concreto qual é a ação e o procedimento que devem implementar e, naturalmente, também acentuar, que é muito importante dizê-lo, aquilo que são comportamentos adequados, de higienização, mas também de responsabilidade social. Também tomamos a decisão de suspender a feira semanal e a feira dos produtores locais, porque entendemos que todas as iniciativas que propiciem a concentração de pessoas devem ser evitadas, porque naturalmente nessas circunstâncias o risco é acrescido. Também nesse contexto suspendemos todas as iniciativas, todos os eventos que tínhamos equacionados para o mês de março e estão adiados, naturalmente que alguns deles serão adiados, mas no sobretudo naturalmente de diminuir a tensão e o risco nesta medida. Também tomamos a decisão de suspender e encerrar um conjunto de equipamentos municipais, nos quais também, eventualmente, criaríamos condições para que o risco fosse aumentado. Estamos a falar sempre de espaços em que, naturalmente, criar-se-iam as condições para que pudessem utilizá-los de forma muito intensa, biblioteca municipal, também a piscina municipal, o pavilhão, os auditórios que temos disponíveis e que, naturalmente, neste período estarão encerrados. Essa foi uma decisão que foi partilhada e que foi articulada com toda a comunidade educativa, porque naturalmente não só o conjunto da comunidade, mas em particularmente os alunos utilizam esse espaço e, portanto, tivemos que articular essa decisão com a comunidade educativa, fazendo uma reunião do Conselho Municipal de Educação, e foi uma decisão comumente aceite, avaliada positivamente, e também entendemos que é importante pedir e exortar as juntas de freguesia, as associações, no sentido de que possam suspender tudo aquilo que são iniciativas que possam propiciar a concentração, o ajuntamento de pessoas. Também entendemos que todas estas decisões que possam ser tomadas pelas entidades públicas, naturalmente de âmbito nacional, mas no nosso caso concreto de âmbito local, só terão eficácia efetiva se forem acompanhadas de decisões individuais de responsabilidade social que se traduzam naturalmente em decisões que possam diminuir o risco para a comunidade. Estamos naturalmente a dizer com isto que era importante que cada um e cada uma dos flavienses pudesse não só incrementar aquilo que são as práticas de higienização, mas também que evitasse naturalmente deslocar-se para locais de concentração significativa de pessoas, e nesse contexto naturalmente era importante que as pessoas avaliassem sempre o risco e que medissem entre aquilo que é a sua necessidade, que é a necessidade imperiosa dessa atividade, dessa iniciativa, enfim, dessa deslocação, e por isso também dissemos que a sua deslocação aos serviços municipais devia ser feita nas circunstâncias em que houvesse necessidade imperiosa de o fazer, porque se assim não fosse, devem ser utilizados outros meios, o telefone, enfim, os veículos eletrónicos para interagirem com os serviços municipais e para que nós possamos também, naturalmente, dar as respostas adequadas. E, por último, queremos dizer a toda a comunidade flaviense que estamos em articulação com as autoridades de saúde, concelhias, regionais, no sentido de monitorizarmos, acompanharmos esta situação, que naturalmente exige de nós muita atenção, competência e exige, mas sobretudo também grande ponderação e grande prudência. Naturalmente que a decisão que foi tomada no concerne sobretudo à feira semanal e à feira dos produtores do mercado local tem naturalmente na base essa motivação.
Entendemos que num espaço europeu de livre circulação, e particularmente nesta nossa lógica da Eurocidade, em que o que nós temos incrementado e propiciado até hoje é, enfim, uma partilha conjunta, uma única cidade com 2 bairros, claro que naturalmente essa questão da mobilidade constante nos preocupa e é de facto uma matéria que exige de nós uma redobrada atenção e por isso não só se foi suspensa a feira semanal, mas também, ao mesmo tempo, suspendemos aquilo que eram os transportes, os TUT, os transportes urbanos transfronteiriços, no sentido de que não criássemos também mais condições para essa mobilidade. É importante que percebamos que, nesta matéria, é importante que as decisões individuais são as mais preponderantes, porque são essas que têm, digamos, a condição de poderem naturalmente contaminarem toda a comunidade e toda a sociedade, e por isso o que nós dizemos aos cidadãos nacionais, aos flavienses, mas também aos galegos, que fazem parte da Eurocidade, o que é importante é que cada um de nós tenha uma atitude responsável. Se porventura cada um de nós tiver a suspeita que exista, que possamos ter os sintomas que são os adequados à avaliação de uma situação de Covid-19, o que nós devemos fazer é ligar para a linha de saúde 24, reportar a situação e depois cumprirmos de forma muito escrupulosa aquilo que sejam as indicações, no sentido de quebrarmos a cadeia de contágio, porque isso assim é fundamental e desta forma, naturalmente, estaremos mais preparados e mais preparados, mais capacitados para podermos superar esta pandemia que naturalmente estamos numa fase crítica porque ainda não atingimos, na nossa perspectiva, o pico da infecção. Decisões de encerramento das escolas são decisões que competem exclusivamente ao Ministério da Educação, porventura ouvidas as autoridades sanitárias, portanto a autoridade de saúde competente, e também dizer que a Câmara Municipal de Chaves toma decisões relativamente àquilo que é o âmbito das suas competências, particularmente no que diz respeito aos seus edifícios, no que diz respeito também à utilização do espaço público, de equipamentos coletivos, e não pode, como compreenderão, tomar decisões que extravasam esta dimensão e esta amplitude. Nós não podemos tomar decisões relativamente às escolas, não podemos tomar decisões relativamente às iniciativas privadas, igualmente aos estabelecimentos comerciais, enfim, aos espaços de convívio, porque essas decisões são decisões que têm que ser tomadas pelos privados, cada um per si. Por isso é que quando eu apelava à responsabilidade cidadã, era exatamente isso que eu queria dizer. Cada um dos cidadãos individualmente considerado, que também são naturalmente os que têm atividades comerciais e empresariais de outra natureza, devem fazer a avaliação do risco e em cada momento tomar as decisões que sejam mais importantes para si enquanto indivíduo, mas também para a comunidade no seu todo, porque eu penso que é algo que nos toca a todos e as decisões que nós tomamos individualmente também relevam para o coletivo. E por isso, dizer claramente que o município tomou as decisões que eu acabei de reportar e, sobretudo, que se concentram muito naquilo que tem a ver com os espaços municipais que têm, digamos, características de serem utilizados por um conjunto muito alargado de pessoas. Ao mesmo tempo, tomamos decisões internas no que diz respeito aos serviços municipais de identificação de tipo de procedimentos que devem ser adotados em situações muito concretas. Também tomamos decisões de cancelar eventos e iniciativas de âmbito municipal e, ao mesmo tempo, também proibir a feira semanal que é feita em espaço público, como é conhecido, e, ao mesmo tempo, apelar e exortar a todos que tomem uma atitude responsável e comprometida com o bem de todos e, neste momento, como sabem, o bem maior é a saúde pública.